Do canal Família Thaís, mãe da Laura. Eu sou Thaís, mãe da Laura, de atualmente 3 anos. Sou psicóloga e nesse canal eu trago dicas teóricas e práticas de atividades para ser feita com seu filho no dia a dia. Também trago receitas, dicas de família, dicas sobre casa. Então nós temos muito conteúdos aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Ele tem um teor de tristeza e também de alegria, né? Porque o final dá tudo certo. Mas eu quero trazer para vocês, porque nesse mês de abril, faz 2 anos que a gente viveu uma experiência muito difícil em questão de saúde com a Laura. E eu nunca trouxe em vídeo, abertamente, tudo o que aconteceu até o processo da operação. Sim, a minha filha, quando ela tinha 1 ano e 2 meses, ela precisou fazer uma cirurgia de emergência. E ao meu ver, o que causou essa situação foi uma questão de negligência. Começou no dia 15 de abril. Eu levei a Laura para fazer uma vacina de rotina, que era a vacina da gripe. Na verdade, a vacina da gripe ela não tá no calendário, mas era uma vacina que precisava ser feita. Isso foi no dia 15 de abril, uma segunda-feira. E ela tava super bem, não tinha nada, né, nenhuma queixa. Na terça-feira, antes de eu ir trabalhar, na época eu trabalhava como recepcionista em um hospital. Nesse dia de manhãzinha, antes de entregar ela pra minha mãe, que era a pessoa que cuidava dela, eu peguei ela no colo e ela deu uma encurvadinha, assim, como se estivesse sentindo dor abdominal. E aí eu fui, antes de entregá-la pra minha mãe, falei assim, mãe, a Laura sentiu uma dor abdominal agora na parte da manhã e eu dei um Luftal. Você observa, por favor, se ela sentir alguma coisa, você me liga que eu volto pra casa. Nisso passou o dia todo, eu sempre ligando, minha mãe dizendo que ela estava na medida do possível bem. Quando eu cheguei nesse mesmo dia à noite, na terça-feira, a minha mãe falou que ela passou o dia bem quietinha e que naquele momento à noite ela tinha apresentado um episódio de vômito. Então eu falei pro meu marido, amor, vamos comprar um remédio pra vômito e pra gases, que eu acho que ela tá com gases. Aí ele falou assim, não vamos comprar remédio nenhum, nós vamos pro hospital. Eu falei, não precisa. Como eu trabalhava em hospital, emergência pediátrica, na época não estávamos vivendo pandemia. Mas como eu trabalhava, né, nessa rotina de hospital, eu via muitas questões que poderiam ser resolvidas em casa, ao meu ver, e que as pessoas acabavam levando para o hospital. Então eu falei assim, vou dar um remedinho, vamos esperar pelo menos 24 horas para ver como ela vai ficar. E ele teimou, falou que não iria fazer isso, que nós iríamos levá-la para o hospital. Então eu aceitei e fomos para o hospital. Chegando lá, a médica solicitou um raio-x e avaliou a barriguinha e disse que era gases, que ela tinha gases. E aí nós voltamos para casa com a medicação para gases. E eu até brinquei com meu marido assim, viu, eu te falei, era só ter comprado o remédio para gases. Aí ele, não, eu prefiro ficar mais tranquilo e levar no hospital. Como eu trabalhava de plantão, na quarta-feira foi a minha folga. E aí ela passou o dia inteiro sem apetite. Tava uma criança diferente do que ela costumava ser. Mas até então eu não me preocupei, pensei que ela tava com gases ou com algum incômodo. E na quarta-feira nós também levamos ao hospital. Quando nós levamos na quarta-feira, a médica informou que ela estava com uma virose e falou, fica tranquila que é assim mesmo, ela tem uma virose, vai ficar tudo bem, sendo que o quadro evoluiu para diarreia. Então ela estava tendo dores abdominais, vômito e diarreia. Com isso, na quinta-feira, eu também voltei para o hospital, porque ela estava vomitando muito, tendo muita diarreia e aquilo estava me preocupando. E aí a médica que avaliou falou assim, fica tranquila, você tá apavorada porque é sua primeira filha, é a primeira vez que ela fica doente. E é assim mesmo, a virose demora 5 dias para passar, vai ficar tudo bem. E aí nós compramos mais os remédios, né, que precisava tomar, e ela não melhorava de jeito nenhum. Na sexta-feira pela manhã, nós voltamos ao hospital novamente porque ela não conseguia melhorar dos vômitos e da diarreia. E a médica informou que era virose, que a gente precisava ficar calmo. Colocou ela no soro, deu um remédio venoso e mandou que nós voltássemos para casa. Eu informei para a médica que nós estávamos com tudo pronto para ir para Cabo Frio, porque era feriado de Sexta-feira Santa. E ela falou assim, pode ir, fica tranquila, vai dar tudo certo, é só uma virose, ela vai ficar bem. Talvez lá ela até fique melhor, porque é um outro ambiente e tudo mais. Levamos todas as medicações, saímos do hospital, arrumamos as coisas e fomos para Cabo Frio. No meio do caminho, ela teve alguns episódios de vômito e não estava reagindo tão bem, ela estava bem molinha.
Até porque essa história começou na terça, quarta, quinta e já era sexta-feira. E todos esses dias nós tínhamos ido ao hospital. E as respostas eram sempre as mesmas. Fica calma, fica tranquila, é assim mesmo. É virose. Na sexta-feira, eu tinha ido no hospital de manhã. Quando eu cheguei em Cabo Frio, eu procurei um hospital lá à noite. Porque aquilo não era normal, ela vomitava demais, ela tinha muita diarreia, ela não aceitava comer nada. E aí, eu chegando no hospital, eu induzi o médico, na verdade, a um erro. Porque quando ele perguntou o que estava acontecendo, eu falei pra ele assim, ela foi diagnosticada com gastroenterite lá em Nova Iguaçu, onde eu moro. E ela não para de vomitar. Aí ele falou assim, mãezinha, gastroenterite é assim mesmo. Eu vou passar um remedinho, um soro e um remédio no soro pra ela parar de vomitar. Tudo bem, eu aceitei, até porque esse era o diagnóstico, né? Fizemos o soro, só que o hospital lá era muito ruim, mesmo sendo um hospital particular, era os adultos misturados com crianças, tinha sangue no chão, gritaria, era horroroso, era muito ruim mesmo. E lá pra gente ser atendido, ficamos mais de 1h30 esperando. Então, quando o soro acabou, a enfermeira mandou eu voltar no médico. Eu cheguei na sala do médico, tinha umas 5, 6 pessoas na porta e o médico tinha ido jantar, isso era à noite. E aí eu falei pra enfermeira que eu iria embora, que eu iria sair com alta revelia, porque ele iria demorar muito, eu já sabia o que ela tinha, que era uma gastroenterite, e naquele lugar não dava pra ficar. Fomos embora. Depois disso, amanheceu, né? Isso era sexta-noite, amanheceu pro sábado, e ela não teve nenhuma melhora. Eu já estava desolada quando chegou o sábado, porque eu tava nessa luta, terça, quarta, quinta, sexta, já era sábado. E cada dia, vai me dar vontade de chorar. Cada dia, ver a minha filha se esvaindo, parece que ela tava indo embora, era uma coisa muito estranha, porque cada dia ela tava pior. E aí no sábado ela já não levantava mais a cabeça, ela já não reagia a nada. Uma criança de 1 ano e 3 meses é uma criança geralmente muito ativa, que mexe em tudo, que corre para um lado e para o outro, e ela já não era mais essa criança, ela já não levantava mais do nosso colo. Quando a gente falava as coisas com ela, ela só mexia o olhinho. E isso tava me desesperando demais. Até que no sábado eu liguei para uma amiga pediatra, como eu disse, eu trabalhava em uma emergência pediátrica, então eu tinha alguns pediatras que eram amigos. E eu liguei para uma amiga pediatra e expliquei para ela, falei, olha, tá acontecendo isso, contei de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. Falei para ela, olha, ela tá esses dias todos vomitando, tendo muita diarreia, e eu não sei mais o que fazer, e agora ela não tá reagindo, quando ela chora já não sai mais lágrima, ela já não tá mais fazendo xixi, então eu tô achando que tem alguma coisa muito errada. Foi quando ela por telefone falou assim, muito alto, vem embora, por favor, vem embora, porque se sua filha, com todos esses sintomas que você está me falando, ela está desidratada, e se ela descompensar, em Cabo Frio não vai ter suporte para reverter, ela vai ter que ser transferida de ambulância, traz ela de volta para cá. Nisso, com toda esse meu bate e volta em hospital, essas tentativas, eu já não sabia mais o que fazer. Eu falei assim pro meu marido, amor, vamos esperar amanhecer, isso era sábado à noite, vamos esperar amanhecer e domingo de manhã a gente vai, que seria o domingo de Páscoa. E aí ele falou assim, não, eu ouvi ela falar que minha filha vai morrer, a gente vai embora agora. As bolsas as malas, não tinham nem sido desfeitas, a gente não conseguiu nem desfazer as bolsas. Então a gente, do mesmo jeito que tava, colocou tudo no carro e voltou. Voltando de Cabo Frio, nós passamos por diversos hospitais no centro do Rio, mas eu voltei pra onde? Pra Nova Iguaçu, gente. E aí, chegando aqui em Nova Iguaçu, eu pensei que eu teria o suporte. Por quê? Porque era um hospital que eu trabalhava, que eu conhecia as pessoas, que eu estaria bem cuidada. Porém, não foi muito bem o que aconteceu, né? Infelizmente. Ao chegar aqui, eu informei tudo que tinha acontecido para a médica e a médica permaneceu com o diagnóstico de gastroenterite e aí tentaram um acesso venoso. Nessa hora eu já não tinha mais força para segurar, para furar. Não tinha, porque isso já estava vindo de muitos dias. Então eu dei a minha filha para a enfermeira, que era uma pessoa que trabalhou comigo, e falei assim para ela, me entrega quando tiver pegou a Pronto, me recompus. E aqueles gritos vinham assim, sabe, dentro da minha alma. Até que a enfermeira veio com os olhos muito arregalados pra mim e falou assim, ó, pega a sua filha. Aí eu fui e falei, Joyce, mas eu preciso desse acesso. Esse acesso é a esperança de vida da minha filha. Ela precisa de soro na veia. E ela falou assim, não, já tentamos furar a sua filha 8 vezes. Pega a sua filha, não dá pra furar, não dá.
E aí eu peguei ela, falei pra doutora assim, não quero mais que tente. Peguei ela de volta. Eu lembro que ela tava muito assim, sentida, mas eu precisava pegar ela naquele momento. Então a enfermeira informou, a médica minto, informou que como não tinha conseguido acesso, iria fazer uma injeção no bumbum para vômito. No exame de sangue e de urina constou uma infecção. Para colher o exame de sangue foi necessário o acesso profundo, que esse acesso eu vi, que enfia uma agulha e fica fazendo assim, ó, para poder sair um pouquinho de nada de sangue. E aí, com esse pouquinho de sangue que conseguiram, fizeram o exame que tinha dado uma infecção. Então ela liberou a gente de novo para casa, mesmo a minha filha não estando bem, e nós fomos, eu aceitei ser liberada. Em vez de eu ter falado assim, não, eu não vou levar ela pra casa, ela tá mal, minha filha não tá bem. Eu não tinha força, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu na hora eu não conseguia, assim, raciocinar e pensar e ir contra alguém ou alguma coisa. Eu simplesmente aceitei e fui embora com ela, tudo bem. Peguei a receita e fui pra casa. Passamos a madrugada, né, de sábado para domingo, muito difícil, com muito vômito, muita diarreia. Assim, a criança já não tinha mais, a criança já não reagia. E aí, quando amanheceu no domingo, eu falei assim pra minha mãe. Falei, mãe, olha, tudo que era humanamente possível eu fiz. Eu tô indo pros médicos todos os dias. Teve dia de eu ir de manhã e ir à noite. Eu não sei mais o que fazer pra minha filha ficar boa. Hoje é domingo de Páscoa e eu vou pra igreja. Eu vou levar ela pra igreja de manhã, para o culto de Páscoa. E aí eu fomos pra igreja, levei a Laura daquele jeito. Eu já não dava mais banho nela, porque no banho ela ficava gemendo. Ela tava cheia de cola de acesso, sabe? De cada lugar que ela ia, ela já ficava de acesso. Chegando na igreja, eu pedi pra orar a Laura. A Laura teve episódios de vômito na igreja. E eu pedia nas minhas orações uma direção, sabe? Eu só ficava pedindo direção mesmo, que Deus me direcionasse pro que eu precisava fazer, porque eu já não sabia mais o que fazer. O meu marido, ele não foi pra igreja porque ele já não tinha mais força, ele tava desolado. A gente já não tinha, as esperanças estavam se esvaindo, já não tinha mais o que pensar sobre o que fazer pra salvar minha filha, pra que ela ficasse bem novamente. Foi aí que eu saí no meio do culto, eu não esperei terminar, como ela tinha vomitado na igreja, eu não esperei terminar, eu fui embora e falei pro meu marido assim, amor, a gente vai procurar um hospital no centro do Rio, um hospital de grande porte, um hospital que tenha todo o suporte necessário, que vá vasculhar ela da cabeça aos pés. E ele falou assim, eu não tenho condições de dirigir até o centro, eu não consigo, eu tô travado, eu vou acabar causando acidente. Aí ligamos pro meu cunhado, marido da minha irmã, e ele se dispôs a levar a gente pro hospital. Isso era domingo, né? Domingo de Páscoa, demos entrada no hospital antes do almoço, era umas 11 e pouca da manhã, meio-dia, por aí. E aí a médica que atendeu, na verdade, na triagem, o rapaz que tava fazendo a triagem perguntou assim pra mim, quando ele tirou o casaquinho dela, ele falou assim, o que que você fez com essa criança? E eu falei assim pra ele, eu comecei a chorar e falei assim pra ele, eu não fiz nada. Muito pelo contrário, eu abri a bolsa, peguei a receita de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. E aquele dia era domingo. Eu falei, eu tô indo pro hospital todos esses dias. Eu tô buscando socorro e ajuda todos esses dias. E não tenho o que fazer mais. Aí ele, na mesma hora, ele falou assim, eu não vou encaminhar ela pra médica não, eu vou chamar a médica aqui. A médica veio, os olhares da equipe, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Quando a gente vê a equipe olhar um pro outro, com aqueles olhares assim, de que eles estão se comunicando. E aí eu vou começar a acelerar, gente, que já tá muito tempo. Então, e a médica veio, avaliou, falou que ia chamar uma pessoa que pegava acesso em recém-nascido pra pegar uma veiazinha muito fininha nela, pra colocar ela no soro e deixaria ela no soro o dia todo. Se até o final do plantão ela não vomitasse, a médica liberaria ela pra casa. Se ela vomitasse, a médica iria internar ela. Eu, com toda a fé do mundo, tava achando que ela não iria vomitar. Então, fiquei tranquila lá o dia todo esperando. E aí, conseguiram o acesso dela. Quando foi à noite,
A médica foi trocar o plantão, pediu pra eu dar uma mamadeira. Quando ela mamou, ela vomitou na mesma hora. Então ela precisou ser internada. Foi assim, muito desesperador. Eu nunca tinha vivido essa situação de internar uma criança, internar um filho. Então eu fiquei muito desesperada, chorei muito, 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 mas aceitei que aquilo era o melhor pra ela no momento. Porém, pensando que eu ficaria internada, no máximo um dia, 2, e iria pra casa. Porque na minha cabeça era uma virose. Até então nós estávamos tratando como uma virose. No dia seguinte, que era segunda-feira, a médica de rotina passou lá na internação e perguntou como é que tinha sido a noite. Disse que tinha sido tudo bem, que ela não tinha vomitado nenhuma vez e que ela não tinha tido diarreia. Porém, eu percebia que ela apresentava dor abdominal. E aí a médica falou que poderia ser de muitos dias que ela estava fazendo um esforço para vomitar e que era para nós observarmos. Foi aí que eu decidi chamar ela todas as vezes que ela se contorcia de dor. Então, de 10 em 10 minutos ou 20 em 20, eu ia lá no posto da enfermagem e chamava para eles verem como ela ficava quando ela sentia a crise. Era como se fosse uma dor que ela agachava assim. Então, a médica resolveu que era necessário fazer um exame de ultrassonografia. Nós fomos fazer o exame de ultrassonografia, tava o meu marido, a minha mãe e eu no quarto. E aí eu falei pra eles assim, não precisa me acompanhar não. Meu marido até perguntou, você quer que eu vá com você? Com vocês? Eu falei, não amor, a gente vai lá embaixo, vai fazer a ultra rapidinho, vamos subir, não vai dar nada não. E aí fui tranquila, pra mim, né, tava tudo bem. Quando o exame começou, a médica fazia caras e bocas. Muitas caras diferentes. E eu ficava assim, doutora, tá tudo bem? Aí ela, só um minuto, mãezinha, eu preciso prestar muita atenção nesse exame. Aí eu ficava assim, mas doutora, fala se tá acontecendo alguma coisa. Aí ela falou assim, não posso te falar nada ainda. Aí chamou um outro médico pra ir na sala. Aí o outro médico ficou olhando também com aquelas caras assim pra tela e botava pra um lado aquela câmerazinha pra um lado, pro outro, pro lado, pro outro. E aquilo já tava me desesperando. Então eu comecei a chorar ali enquanto eles falavam entre eles. E aí ela falou assim, eu vou mandar a imagem pro melhor radiologista do Rio, porque eu sei que ele vai ajudar a gente. Eu falei, nossa, então é algo assim, surreal, é algo, deve ser uma coisa horrível. Aí meu marido veio ao meu encontro, eu não consegui explicar muita coisa pra ele, assim como eu não conseguia entender muito o que as pessoas falavam. Eu chorava muito, então eu não lembro de muita coisa que me falaram. Eu lembro da imagem da cirurgiã falando com meu marido e ela disse que existiam 3 opções na cirurgia. Uma era ela abrir a barriguinha, ver como estava o intestino, o problema era no intestino. Então ele iria ver como é que estava o intestino, ia cortar 2 partes e juntar. A segunda opção era abrir e não ter como religar, né, limpar ali e botar uma bolsa de colostomia. E a terceira eu não lembro, gente, eu lembro que eram 3 opções, mas eu não consigo lembrar, porque eu tava assim muito atordoada. E aí nós fomos direto pro centro cirúrgico, o anestesista veio, conversou com a gente, ficou eu, Vaguinho e a Laura numa sala. Eu lembro que a sala era meia luz, assim, era um clima muito, muito estranho, uma situação muito, muito... Parecia que eu tava vivendo um filme, aquilo não parecia que era real. E aí o cirurgião veio, brincou assim com a Laura um pouquinho, pegou ela no colo e foi dar uma volta no centro cirúrgico, que segundo ele queria ambientar ela e fazer ela dar tchau pra gente. Ela não reagia tão bem assim pra dar tchau, mas ele queria que ela se acostumasse com o ambiente e ficar longe da gente. Então ele levou ela e deu uma voltinha e voltou com ela enquanto a gente assinava os papéis da cirurgia. A cirurgia demorou 1h30. Nisso a gente chamou a minha irmã, meu cunhado, eles eram as pessoas da família, né, que a gente precisava naquele momento de suporte. Eles vieram muito rápidos. E a minha irmã, assim, calma aí que senão eu choro. Deixa eu meio... A minha irmã foi essencial, ela cantava pra mim. Ela colocou louvores, ela me deu banho. Eu lembro que ela segurava a minha mão muito forte. O meu cunhado ficou com o Vaguinho e a minha irmã ficou comigo. Aí ela segurava minha mão muito forte, ficava assim, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí eu já não tinha mais sentido, eu tava assim, perdida. E ela me jogou no chuveiro, disso eu lembro. Ela me jogou no chuveiro, aí molhou minha cabeça assim, a água ficava caindo, ela botou música no celular. Então assim, foi 1h30 mais longa de toda a minha vida. Até que
anestesista ligou lá pro quarto e avisou que ela iria passar pelo corredor, que nós poderíamos ir pro corredor pra ver. E aí ela passou, assim, ainda, né, anestesiada, amarradinha na cama, gente, uma maca enorme, e ela, assim, ficou toquinho, sabe? Ai, todo amarrado, um negócio no nariz, na boca. Assim, muito horrível mesmo, uma cena que eu não desejo pra ninguém. E aí eu lembro que eu ajoelhei, assim, encostei o rosto no chão do hospital, eu ficava só ali, quietinha, eu não tinha palavras, assim, pra falar, eu não conseguia me expressar em palavras, mas eu só ficava, assim, quietinha, com o rosto no chão do hospital. Aí a enfermeira falava assim, não bota o rosto no chão, eu falava assim, não, mas eu não consigo fazer de outra forma, eu não consigo, eu só conseguia ficar ali prostrada mesmo, era como se eu estivesse realmente me entregando ao que eu tava vivendo. Aí a médica da UTI, porque ela saiu da cirurgia pra UTI, a médica da UTI informou que pediu, né, pra gente conversar e contar toda a semana da Laura. E aí a gente contou que na segunda ela fez a vacina da gripe, na terça nós fomos pro hospital, na quarta, e tudo que eu já contei pra vocês. Foi aí que ela falou assim, vocês já repararam que tudo começou a acontecer após a vacina da gripe? E a gente não tinha percebido isso. Então foi aí que a gente teve o estalo de que poderia ter sido uma possível reação rara à vacina da gripe, juntamente com um diagnóstico que levou muito tempo para ser descoberto. Então acabou que isso atrasou todo o tratamento dela e fez com que o intestino dela, o nome da doença é invaginação intestinal. O intestino, ele acaba que ele dá um nó, ele entra assim, sabe? Ele se embola ali. E aí fica, não passa, tudo que entra volta e o que tá ali desce, como diarreia. E aí, o que aconteceu? Eu ficava fazendo o quê? Seguindo as orientações de dar líquido. Então eu ficava socando líquido na menina, mesmo a menina não querendo. E isso aconteceu que arrebentou o intestino e contaminou toda a barriga. Ela já estava com uma infecção. Foi preciso, na cirurgia, retirar apêndice, que era o que a gente também não esperava que fosse necessário. Mas foi o que a médica falou, como arrebentou ali, né? A questão do intestino rompeu, ele contaminou todos os outros órgãos e precisou limpar tudo. Foi assim, algo bem doloroso, bem grave, bem triste. Foram 10 dias internada para recuperação completa da Laura. É uma coisa que eu não desejo para ninguém viver, mas que hoje, na verdade, nesse mês, faz 2 anos dessa história, 2 anos que a gente viveu um milagre, 2 anos que Deus entregou a nossa filha de volta, porque eu achei que, em muitos momentos eu achei que ali seria o fim. Então eu vim compartilhar isso com vocês por 2 motivos. Primeiro, para quem não acredita que milagres possam acontecer, e o segundo, para que a gente não aceite tudo que a gente ouve. Mãe pode não ser formada em medicina, mas mãe sabe muito sobre um filho, mãe conhece muito um filho. Então, eu anulei o que eu achava, eu anulei a gravidade da situação da minha filha, pelo que eu ouvi os médicos dizer que era normal, é bobeira, fica tranquila. E acabei que deixei que isso tudo acontecesse. Na época que isso aconteceu, a Laura tinha 1 ano e 2 meses, hoje a Laura tem 3 anos e 2 meses. É uma criança saudável. A única marca que restou de toda essa história foi uma cicatriz na barriga, né? Porque precisou abrir ali para poder mexer no intestino, limpar os órgãos. Então, é isso. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal.